Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma tarde de passe online, né? Agradeço a presença de todos vocês, a Karina, como sempre, e a todos aí, a Angélica, e a toda a equipe da Luiz, muito obrigado. E vocês não esqueçam de separar uma garrafinha com água, um copinho com água para ser purificada durante o passe, tá bom? E que vocês procurem um lugar bem confortável para vocês estar bem relaxados e lembrando que esse momento é só de vocês, unicamente de vocês, né? E deixar qualquer pensamento, né? Que alguma preocupação, né? Algum sentimento que esteja deixando vocês não tão relaxado para receber o passe. Então, vocês procurem relaxar a mente. Vamos trabalhar respiração para poder a gente já se harmonizando para receber o passe. Vamos nesse momento respirar, bem, vou sentindo o cheiro das rosas, solta. Agora novamente, quando estiver cheirando uma rosa, sentindo o perfume, e solta lentamente. Que nesse momento vocês aproveitem para ficar totalmente em paz consigo mesmo, vocês estejam bem relaxados. E eu vou ler aqui o Minuto de Sabedoria. Caio 116. A lição. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme e pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se que as cicatrizes serão luzes que marcarão sua vitória, né? Essas cicatrizes que ficam no nosso corpo são as lições que a gente aprende com a nossa vida, nosso dia a dia, algum sofrimento, alguma coisa que nos deixou para baixo, nos deixou triste, um obstáculo muito grande que a gente achou difícil passar, mas que a gente superou. As cicatrizes são para a gente lembrar de tudo que a gente passou, de tudo que a gente superou. E lembrar dessa fortaleza que nós temos, que somos nós, né? Que temos essa fortaleza dentro da gente. E a gente ter ânimo para resistir qualquer embate, qualquer tempestade, qualquer, né? Não, a gente não dá ouvido às pedras locadas pela inveja, pelo ciúme, pelas intrigas, a gente não dá ouvidos a isso, né? Porque quando a gente não dá atenção, a gente não alimenta esse sentimento. A gente só alimenta quando a gente nutre esse sentimento dentro da gente, a gente alimenta, é que vem aquele sentimento do ciúme, da inveja, da intriga. Então a gente procura vigiar nossos pensamentos, né, em relação a isso. E a gente continua com fé, né? Mesmo ferida, mas a gente continua. É isso aí. Então, nesse momento, vamos fazer uma prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por mais uma tarde de paz, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, participando desse passe. Que as energias curativas dos benfeitores espirituais nos envolvam com todo o auxílio que necessitamos. Me abençoe também. Abençoe todos os lares que vão receber esse passe. E aos hospitais que possa chegar também esse passe. Aos abrigos de idosos. A todas as pessoas do planeta Terra. Aos moradores de rua também. Que nesse momento vocês imaginem que estão caminhando a algum lugar de preferência de vocês. Seja uma praia, seja um parque. Naquele momento que você está fazendo sua caminhada ou do dia a dia, que você se sinta mais relaxada,
sentindo o vento, né, bater em vocês, da brisa do mar, sentindo o canto dos pássaros na caminhada no parque, água do mar molhando seus pés, sentindo a grama, que nesse momento vocês possam se conectar com Deus, com a espiritualidade, fazendo uma reflexão. Nesse momento é de entrega com Jesus, que nesse momento que agora vocês estão relaxados, estão mais tranquilos, vão sentindo no topo da cabeça de vocês, que é aqui o coronário, essas energias sendo canalizadas através do coronário, vão sentindo que aos poucos ela está ganhando mais força, mais potência energética, e vão sentindo agora as energias curativas dos benfeitores espirituais, dessas energias se expandindo pelo frontal. Quem estiver com dor de cabeça, com enxaqueca, com alguma preocupação, que nesse momento a espiritualidade amiga possa envolver todo o frontal, tirando todas as preocupações, aliviando todas as dores de cabeça, crise de enxaqueca. Nesse momento, você sentindo se expandindo do frontal, as energias se expandindo para o laríngeo, que nesse momento a espiritualidade amiga vai fazendo a limpeza no laríngeo, que tiver com a garganta inflamada, algum problema na tireoide, que as energias agora vão se expandindo do laríngeo, o cardíaco. Vamos cuidar bem do nosso coração, rever aqueles momentos de pico de estresse, se vale a pena a gente estar guardando mágoa, rancor, qualquer sentimento de ódio dentro de nós para não descer nosso coração, nem entupir as artérias. Que a espiritualidade amiga envolva toda a parte do coração, normalizando os batimentos cardíacos, desentupindo cada artéria. Vou sentindo essa paz nesse momento. Vou sentindo as energias se expandindo do cardíaco para o gástrico. Que tiver com algum problema de gastrite, úlcera, que nesse momento a espiritualidade amiga faça toda aquela limpeza na parte do gástrco. E após a limpeza seja revestido toda a parede do gástrco, aliviando, tirando todas as dores por conta da gastrite, cicatrizando todas as feridas da úlcera. Que não vale a pena, meus irmãos, a gente tá guardando mágoa, rancor, estresse, que a gente acaba adoecendo nosso órgão, né? Então vamos cuidar bem de cada um, né? Cada um cuidar de si, olhar para si, ter aquele olhar para si, lembrar que sentir raiva, ódio não vale a pena. Lembre seus órgãos que são bem preciosos para vocês, para todos nós. Que nesse momento as energias vão se expandindo do gástrico para o esplênico. Todos os órgãos que são ligados ao esplênico, que possam receber as energias curativas dos benfeitores espirituais, o baço, o fígado, o pâncreas, os rins,
todos esses órgãos citados que possam receber as energias curativas dos benfeitores espirituais, normalizando cada funcionalidade que cada um tem, cada órgão tem, que nesse momento vão se expandindo as energias curativas dos benfeitores espirituais, do esplênico por genésio. A mulher que tem algum problema na parte do órgão feminino, do útero, que esteja com mioma, pólipo, policisto, dificuldade para engravidar, com endometriose, que nesse momento a espiritualidade amiga envolva cada parte do útero e do ovário, fazendo aquela limpeza, retirando todas as impurezas do útero e do ovário, pólipo, como foi citado, cisto, endometriose, mioma. Também os homens, que as energias curativas do benfeitor espiritual envolvam todo o órgão masculino, toda a parte da próstata, que essas energias vão se expandindo do genésico pelas pernas, aliviando todas as dores, tirando todo o cansaço das pernas por conta da má circulação, desistando a parte do joelho, aliviando todo aquele desconforto, normalizando toda a circulação das pernas, também o esporão, as articulações, que nesse momento essas energias vão se expandindo pela coluna, pela parte lombar. As pessoas que sofrem de fibromialgia, que as energias curativas dos benfeitores espirituais envolvam toda a parte onde a fibromialgia causa dor, parte do ombro, dos braços, que as energias curativas dos benfeitores espirituais possam aliviar essas dores e ir até o ponto onde é causada essas dores. Vão sentir essas energias envolvendo também pela parte da lombar, pela parte da coluna, pique papagaio, hernia de disco, a medula, sendo a produção normalmente dos glóbulos vermelhos, as energias dos benfeitores espirituais envolvendo toda a parte da corrente sanguínea, todo o sistema imunológico, toda a parte óssea, toda a parte do intestino, que tiver com algum problema na parte do intestino. Também não podemos esquecer das pessoas que estão com depressão, com ansiedade, que a espiritualidade amiga possa envolver as pessoas que estão com ansiedade e depressão com muita paz, tranquilidade. Nesse momento, vocês vão abrir os olhos lentamente, devagarzinho, lentamente, abrindo os olhos. Espero que todos estejam bem, tá? Todos estejam bem e agradeço a presença de todos, né? A presença de todos vocês. E reforçando também que vocês não esqueçam de fazer o evangelho no lar de vocês, que a importância do evangelho é muito, muito bom para vocês, por lá de vocês, para o planeta Terra. Porque quando a gente mantém firmemente nosso evangelho no lar, é como se fosse uma lamparina ali, outro vai acendendo ali, e a gente vai fortalecendo nosso lar, protegendo nosso lar, nossas vidas, o nosso ambiente de trabalho, essas leituras que são feitas no evangelho, chega até algum hospital, até uma pessoa necessitada que a gente nem sabe, chega até aquela pessoa também, né, aquela ajuda. E cai a beneficência.
Capítulo 13. Tá bem insistente esse capítulo. A beneficência. Eu vou ler só um trechinho e vocês dão continuidade, tá? Tá no Evangelho, capítulo 13. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Pudesses compreender tudo que encerra de grande e de suave generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe ao outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo. Aqui está falando um trecho muito importante, né? A gente olhar pelo outro, o outro, como a gente olha para si mesmo, com muito amor, com muito carinho, né? Que a gente olha para nós, com todo cuidado, que a gente possa olhar para o outro assim, com todo amor, com todo carinho e cuidado, que se desnude com alegria para vestir seu irmão, né? Que quando a gente separa alguma coisa para doar para alguém, né? Que a gente, de boa condição, né? Então, quando a gente vestir aquele irmão, né? É uma felicidade muito grande quando a gente compartilha algo que não estamos usando, que não está nos servindo mais, que está só acumulando no guarda-roupa, que a gente compartilha com o próximo. Isso é muito bom. Mas desde reforçando de boa condição, de boa qualidade, para que o outro possa usar também, né? Então, pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação, que é a de fazer o outro feliz. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a festas alegres quando representantes da divindade entregais alegria a essas pobres famílias? Então, é uma alegria muito grande, né? A gente participa de várias festas, quem gosta de festa participa de várias festas. É uma felicidade, a gente fica feliz participando daquela festa, a gente fica feliz. Mas uma felicidade superior a essa é quando a gente proporciona a felicidade ao próximo, quando a gente proporciona aquele sorriso daquela pessoa que está tão sofrida ali, né, da vivência que está no momento, que não sorri, a gente proporcionando, levando aquele sorriso daquela família, aquela criança, o pai de família conseguindo emprego, não tem, né, festa no mundo que compara essa felicidade, de proporcionar felicidade ao próximo, né, que conheça a vida assim, na vicissitude e as amarguras. Quando veio de súbito esse semblante descorados, iluminado de esperança, porque não tinha pão. Esses infelizes, suas crianças, ignorando viver e sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que penetravam como agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendeis, quando não são deliciosas as impressões daquele que vê renascer com alegria onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quão são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, lembrai-vos destas palavras do Salvador, que quando vertides um desses pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. Então, estou emocionada só de ler esse trecho aqui, que quando a gente ida ao socorro das misérias ocultas, né? As misérias ocultas aquele alimento, é um alimento, né? A gente leva alimento para aquelas pessoas. É aquela pessoa que a miséria oculta também, é aquela pessoa que está carente de ser ouvido, carente de abraço, carente de um sorriso. Então, quando a gente chega para aquela pessoa que está com a cara bem fechada, a gente esbanja aquele sorriso, mesmo que ela não responda da mesma forma que a gente, com aquele sorriso, mas a gente fez a nossa parte e Jesus viu a espiritualidade também. A gente vai dar aquele abraço, a gente está disposto a ouvir aquela pessoa, né? Isso é uma caridade também. É como, né, como se a gente tivesse para Jesus, né? Que a gente fazer por essas pessoas, a gente está fazendo para Jesus, imagina. Jesus chegar e a gente não ouvir Jesus, né? A gente não vestir Jesus, como seria, né?
Então, quando a gente veste essas pessoas, seja um adulto, seja uma criança, é a Jesus também que a gente está vestindo. Seja um prato de comida, seja um alimento, seja uma palavra amiga. Mais uma vez, reforçando, um ouvido, um abraço, um sorriso. Isso já é uma caridade. Caridade não é só um bem material, também é uma caridade oculta. Aquela que ninguém, muita gente não vê. Que você ajudar o próximo. Ter aquele minutinho do seu dia, que às vezes você pensa que vai chegar atrasado num trabalho, que você vai chegar atrasado. A vida da gente é tão corrida que a gente não para olhar o que está acontecendo do nosso lado, na nossa frente. A gente não quer parar para ajudar subir no ônibus ou carregar uma sacolinha de alguém para ajudar, né? Então, são diversas coisas que estão no nosso dia a dia, no nosso redor, que a gente não percebe. Tudo isso é caridade. Tudo isso é caridade. Então, vamos começar a refletir, a começar a praticar a caridade conosco mesmo, a nos ouvir internamente, a ter aquele olhar para nós, a gente nos amar, a ter aquele autocuidado por nós mesmos, para que a gente possa ter aquele autocuidado com o próximo, a gente nos amar, a gente começar a nos perdoar, a gente ter aquele olhar, nossa, olhar no espelho, nossa, como acordei linda, como acordei lindo, né? A gente ter aquele olhar positivo quando a gente acordar sobre nós. Não a gente ficar se auto-sabotando, não a gente ficar nos colocando para baixo. Eu sei que é um pouco difícil, tem dia que a gente tá altos e baixos, oscilando, mas a gente consegue, né? Somos humanos, estamos aprendendo. Somos carne, a gente somos aprendizes. Então, com o dia a dia, com a gente errando, é que a gente vai aprendendo. Errei ali, peraí, vou consertar, não vou cometer mais, eu não vou acordar e vou dizer que eu sou horrível, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, a gente procurar reverter isso, trabalhar nossa mente. A gente consegue isso. A gente tem o poder de, a gente consegue trabalhar nossa mente, dizer, eu vou ser feliz, eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque quando a gente está orando, quando a gente está com a espiritualidade, quando a gente está com Jesus, a gente buscando mais se aproximar de Jesus, tendo uma boa leitura, ouvindo uma boa música, a gente consegue o imaginável, o impossível, né? Acontece em nossas vidas. Então acredite, tenha fé, fortaleça a sua fé, orando sempre, se aproximando mais de Jesus. Ore, tenha fé. Acredite em você, no seu potencial. Então, vamos fazer uma prece para finalizar, né? Então, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho. Obrigada, meu Deus. Agradeço ao meu mentor, a espiritualidade amiga se fez presente no momento. Obrigado por tudo. Obrigado por abençoar meu lar, minha vida, minha saúde. Por abençoar todos que estão recebendo esse passo, que vão acompanhar depois. Que todos sejam muito, muito abençoados, Senhor. Supre as necessidades de cada um. E todos tenham recebido a necessidade das energias curativas dos benfeitores espirituais, conforme cada um precisa, né? Que as energias curativas dos benfeitores espirituais cheguem até os hospitais, aos moradores de rua, a meus familiares, aos meus vizinhos, aos meus amigos, a família do Aloísa, da Angélica, a toda a minha família de coração, que é a família Cordeiro e Leite, que são meus amigos, minha família de coração. Obrigado por abençoar tanto, Jesus. Obrigado, meu Deus, por abençoar todos que estão acompanhando esse passe e ter esse trabalho lindo, toda essa equipe do Café com o Evangelho. Obrigado. Que Jesus continue abençoando toda a equipe do Aloísio e vocês compartilhem esse passe, divulguem esse trabalho maravilhoso. Assiste o Café com o Evangelho de 8 horas da manhã, tá aí no YouTube, Café com o Evangelho Mundial. Participe e assiste o Café com o Evangelho. Comece sua manhã, né, alimentando sua parte espiritual, né, assistindo o Café com o Evangelho, dá lá o seu like, um joinha e compartilhe. Obrigada a todos. Um beijo, fiquem com Deus, que Jesus continue abençoando a todos nós, né? Obrigada. Bye!